Bom dia, pessoal. Estou de volta aqui com mais um vídeo. Eu sei que eu estou atrasada, já faz algumas semanas que eu não publico nenhum vídeo, mas está super corrido. Mas ontem o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria publicaram um documento chamado Decálogo sobre a maconha. E aí fez-se premente que eu fizesse alguns comentários, porque eu considero que esse tipo de documento é um desserviço à população, já que existem várias pessoas se tratando com a cannabis e tendo melhoras, e um documento desses vindo de instituições importantes e reconhecidas gera pânico na população, preocupação, ansiedade também. Muitos pais medicam seus filhos, né? Crianças autistas, com epilepsia refratária, com Tourette, com doenças degenerativas, enfim, com uma série de doenças, muitas vezes refratárias ou que não possuem tratamento. E os pais, vendo esse tipo de documento que circula nas redes, em todas as mídias, acabam se preocupando, tendo medo, podem interromper a medicação, prejudicando o quadro clínico. Então eu vou comentar aqui, estou com o documento aberto, então eu vou olhar aqui para a tela do computador e vou comentar. O documento se chama Decálogo sobre Maconha. O primeiro item diz: a cannabis sativa e a índica não podem ser consideradas medicamentos e, portanto, não existe maconha medicinal. Bom, eu não sei qual é o critério para se chamar uma substância de medicamento ou não. Medicamento é aquilo que medica, aquilo que alivia algum sintoma. Então, seja fitoterápico, seja industrializado, sintético ou isolado, uma substância que faz algum bem, que alivia algum sintoma, pode ser chamada de medicamento. Então, a maconha medicinal, ela existe. Eu não gosto do termo maconha, porque maconha se refere mais às variedades de cannabis que têm alto THC, e é um termo leigo, não é um termo científico. O termo científico é cannabis, então eu prefiro falar em cannabis medicinal, que vai incluir todas as espécies, as variedades, né, tanto com alto THC, baixo THC, alto CBD ou baixo CBD. Então, a gente tem muitas evidências empíricas, né? Ou seja, demonstrações na clínica, vários casos e estudos também publicados de que a cannabis é medicinal. O segundo diz: a planta tem pelo menos 400 substâncias, sendo que uma, o THC, tem potencial de causar dependência e apenas uma, o CBD, está sendo investigada com o objetivo de verificar se existe ou não um potencial terapêutico. Bom, a planta ela tem mais de 500 substâncias, entre canabinoides, terpenos e flavonoides. O THC tem potencial de causar dependência, isso é fato e sabido, ninguém vai contestar esse dado. Mas o THC também tem atividade terapêutica, inclusive anticonvulsivante. E o CBD está sendo investigado, assim como o THC, e há já várias demonstrações do seu poder terapêutico, né? Então, que existe poder terapêutico, existe. Claro que precisamos de mais estudos, porque o sistema endocannabinoide é um sistema que vem sendo descrito há 30 anos, ou seja, é uma coisa extremamente recente e que a maioria dos médicos não conhece, e por conta disso vem todo esse problema com o preconceito, pelo desconhecimento. O terceiro item diz: como os poucos... Como os poucos resultados obtidos estão longe de ser generalizados, mesmo que o uso controlado possa ser feito, deve-se levar em conta os potenciais malefícios já comprovados. Bom, toda medicação tem vantagens e desvantagens, tem efeitos benéficos e efeitos colaterais. Então, como qualquer medicação,
a patologia do paciente e o quadro clínico do paciente tem que ser avaliado como um todo para saber se há indicação de uma tentativa com cannabis e, em havendo indicação, a avaliação dos potenciais riscos pesando contra os potenciais benefícios, né? Por exemplo, mulheres com depressão grave que podem se suicidar durante a gravidez ou ter uma depressão pós-parto e matar o seu bebê, você precisa colocar sempre na balança o risco contra o benefício. Você vai medicar com antidepressivo, tendo um pequeno risco de dar algum problema no bebê, ou você vai deixar a mulher sem medicação, sem tratamento, assumindo o risco de uma tragédia maior, né? Hoje o consenso de especialistas diz que isso tem que ser pesado e na maioria das vezes é mais benéfico tratar a depressão da mãe do que deixar ela sem medicação, apesar do risco para o bebê. Então, da mesma maneira, a gente precisa também avaliar risco e benefício quando se indica cannabis. Os resultados é óbvio que não podem ser generalizados, mas isso vale para qualquer coisa na medicina, né? Os estudos em geral eles são extremamente específicos, né? Então se a gente tem um resultado de uma determinada droga para qualquer quadro, né? Depressão, isso não significa que ele vai servir para esquizofrenia, você não pode generalizar. E na cannabis isso também tem que ser feito, né? A gente tem vários estudos que comprovam eficácia, mas a indicação clínica, quando a gente tem um paciente na frente, a gente não está com um estudo, a gente está com uma pessoa, né? E aí a gente precisa avaliar o caso de forma individual. Bom, o quarto item diz: para qualquer substância com potencial de causar dependência em uso terapêutico, até hoje, a regulamentação é especial, pois os benefícios iniciais podem ser substituídos por danos decorrentes do uso crônico, visto que ainda não existem estudos a longo prazo que comprovem a segurança. Bom, o THC pode causar dependência, o canabidiol não. Por conta disso, na maior parte das vezes, a gente usa as duas substâncias associadas, porque o canabidiol protege contra os malefícios do THC. A regulamentação é especial, sim, porque ainda é uma substância pouco estudada, né? Então são 30 anos de estudo contra, né, mais de 50 anos de estudo de antidepressivo, por exemplo. E ainda não temos, por conta disso, estudos de muito longo prazo. Mas temos, por exemplo, estudos com até mais de um ano de acompanhamento de crianças com autismo em que não houve problemas no longo prazo. Então, a gente acredita que a cannabis é uma droga extremamente segura. E a regulamentação é especial porque hoje o que é permitido pela nossa legislação é o uso compassivo, ou seja, quando se esgotaram as possibilidades ou quando não há tratamento, a gente tem a autorização de oferecer ao paciente essa possibilidade. O quinto diz: as consequências do consumo de maconha fumada costumam ir além do usuário e podem atingir toda a família. Por exemplo, as alterações de humor e mudanças de comportamento são comuns e afetam as pessoas próximas e provocam acidentes no trânsito. Isso tudo é verdade, né? Ninguém aqui vai negar de que a maconha fumada não deve ser estimulada, inclusive porque a fumaça é cancerígena, causa enfisema, e no uso medicinal a gente não recomenda o uso fumado, recomenda o uso vaporizado, que é menos danoso para os pulmões. E de fato a maconha, quando usada na infância e adolescência e gera dependência e síndrome motivacional, alterações de humor e de comportamento, não é benéfico nem para a pessoa que usa, nem para quem está ao redor. Então esse fato é indiscutível. O consumo de maconha pode levar à dependência, diminuição da atenção, memória e funções executivas. Prejudica a percepção da realidade e a tomada de decisões. Leva ao declínio de até 8 pontos no QI. Isso também é verdade. A maconha ela não deve ser usada por crianças e adolescentes, salvo raros casos de uso compassivo em crianças que já não têm
uma vida normal, ou seja, se você tem um autista que nem sequer está na escola, ou com epilepsia refratária, tendo 50 crises ou mais convulsivas por dia, você não vai se prejudicar com a dependência ou a atenção ou a memória. Você está preocupado principalmente em salvar a vida dessa criança e melhorar a qualidade de vida. Então, não recomendamos o uso de maconha fumada na infância e adolescência, mas aqui a gente está falando sobre cannabis medicinal. E esse é um grande quesito, né? A maioria dos argumentos contra a cannabis medicinal se baseiam contra a cannabis fumada, o uso adulto ou recreativo. E elas são coisas independentes. O 7º item diz: um estudo recente mostrou que a maconha usada na adolescência pode aumentar o risco suicida nessa faixa etária e também na fase adulta. Esse estudo é um estudo que compara crianças e adolescentes que fizeram uso grande de cannabis desde uma idade muito precoce, e eles verificam que existe mais ideação suicida nesse grupo. Só que tem vários fatores que não são levados em consideração. Por exemplo, crianças que começam a usar maconha numa idade precoce, já fica claro que são crianças que vêm de família disfuncional, né? São crianças que devem ser de um nível sociocultural e econômico baixo, ou seja, devem ter já problemas aí de base que antecedem o uso de cannabis, né? E o uso de cannabis pode ser que seja consequência desses fatores e não causa. E esse estudo não tem como separar isso. Então, é um estudo tendencioso. Além disso, está se falando de cannabis fumada, não da medicinal. Então, a gente não pode usar esse estudo para dizer que a cannabis medicinal não existe. O 8º item diz: a maconha pode induzir a esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, quadros de ansiedade como ataques de pânico. E isso é verdade, né? Mais uma vez, a cannabis, principalmente a cannabis fumada e originada de tráfico ou com altos níveis de THC, pode desencadear a esquizofrenia em pessoas predispostas, embora exista já a sugestão de que exista, na verdade, uma psicose canábica, um tipo de psicose relacionado à cannabis e que seria diferente da esquizofrenia. Em relação à depressão, é relativo, porque o THC tem efeito antidepressivo, então muitas vezes as pessoas melhoram da depressão com o uso da cannabis. O transtorno bipolar, ele pode ser mais bem estabilizado também com o uso do canabidiol. E o THC em determinadas pessoas, e também dependendo da dose, pode piorar a ansiedade. Então, em determinadas doses ele pode piorar a ansiedade e em outras doses ele pode aliviar a ansiedade, e isso também depende da pessoa e da predisposição psicológica e biológica individual. O 9º item diz que o consumo de maconha na gestação leva a alterações no cérebro do feto, e isso é verdade, né? Se fala principalmente da cannabis recreativa, alto grau de THC, embora o canabidiol não, né? Não tem estudos de que faça mal o canabidiol na gestação, inclusive os canabinoides endógenos são encontrados no leite materno. Então é importante saber que aqui está se falando da cannabis fumada como droga, não da cannabis medicinal. E no 10º item, o consumo de maconha pode levar a câncer de pulmão, bronquite, efizema e infecções respiratórias, dentre outras alterações dos diferentes sistemas orgânicos. Elas são mais graves que aquelas decorrentes do uso de cigarro comum. Na realidade, mais uma vez, está se falando de cannabis fumada, né, que de fato tem todos esses problemas, por isso que na cannabis medicinal a gente não indica que seja fumada, mas não é verdade que elas sejam mais graves que as decorrentes do uso de cigarro comum.
né? A fumaça, ela é igualmente danosa, tanto no cigarro comum como na cannabis. E por conta do uso do cigarro comum ser muito maior na população, está muito mais associada a câncer e esses tipos de quadro. De qualquer maneira, repito que isso não, por conta desse dado, não dá para a gente falar que não existe cannabis medicinal. Então, para concluir, eu queria só dizer que a gente continua nessa defesa da cannabis medicinal, que não é panaceia, obviamente, né? Tem as suas indicações, contraindicações e cuidados que devem ser tomados, mas que é uma ferramenta terapêutica extremamente importante e que tem ajudado milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A gente espera que as pesquisas aumentem e que a gente possa cada vez com mais segurança utilizar esse recurso terapêutico que tem sido valioso para muitas famílias. Bom, muito obrigada e aguardo vocês no próximo vídeo. Peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal.